Obrigada, Maria. E obrigada também a você e os outros organizadores pelo convite. É um prazer apresentar essa palestra aqui com tantos amigos aí na audiência, né? Bom, esse trabalho que eu vou apresentar aqui é em colaboração com o Wanderson Lima, que está na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E como a Maria falou, eu vou apresentar aqui a propriedade two-piece para superfícies mínimas com fronteira livre na bola tridimensional do espaço euclidiano, tá? Então, deixa eu começar explicando o que é uma superfície mínima com bordo livre, né? Bom, a definição é o seguinte: você tem sigma, uma superfície compacta, propriamente imersa na bola. A gente diz que essa superfície é mínima com bordo livre se duas condições são satisfeitas. A primeira é que ela é mínima no sentido usual, então o vetor curvatura média se anula. E o segundo ponto é que essa superfície encontra a esfera ortogonalmente, né? Então, ao longo do seu bordo, quando a gente olha para a conormal, ele é ortogonal à esfera, tá? No nosso trabalho, a gente também vai considerar a noção de superfície mínima com bordo parcialmente livre, e é basicamente a mesma coisa, a única diferença é que o bordo agora tem parte na esfera, que a gente denota aqui por gama S, e a gente chama de bordo livre, e o bordo também tem parte contida no interior da bola, que a gente denota por gama I e chama de bordo fixo, tá? Mas a condição é a mesma, ela é mínima no sentido usual e chega na esfera com um ângulo de 90 graus, tá? Então você poderia perguntar por que a gente usa essa palavra bordo livre, né, para essas superfícies que chegam à esfera com um ângulo de 90 graus, né? Isso vem do fato de que essas superfícies podem ser vistas como pontos críticos para o funcional área com bordo livre no sentido variacional. Então, se a gente, por exemplo, considera aqui sigma uma superfície compacta com bordo na bola, e a gente considera uma variação dessa superfície onde a gente deixa o bordo livre, né? Então a gente deixa o bordo variar ali dentro da esfera, o que quer dizer que esse campo variacional, deixa eu colocar aqui, o x aqui está denotando o campo variacional, né? Então a gente tem a derivada. Ser bordo livre significa que o campo variacional aqui, ele é tangente à esfera ao longo do bordo da sigma, né? Então, se a gente considera a fórmula da primeira variação, a gente encontra essa expressão, tá? E então, a nossa sigma, ela vai ser um ponto crítico para esse problema variacional, se somente se esses dois termos aqui se anulam. Então, o primeiro termo aqui vai nos dar que a superfície é mínima, e esse segundo termo aqui, como o campo variacional pode ser qualquer, né? A única condição é que ele seja tangente à esfera, nos dá que o conormal tem que ser ortogonal à esfera. Tá? Então, a gente tem essas duas caracterizações para superfícies mínimas com bordo livre, né? E essas duas caracterizações valem para qualquer variedade riemanniana com bordo, né? Não somente na bola. Agora, para o caso especial da bola, a gente tem uma terceira caracterização que é bastante útil, que é a seguinte, né? Um resultado bastante clássico, né, que a gente conhece, é que uma superfície no espaço euclidiano é mínima se e somente se as funções coordenadas são funções harmônicas, né? E o segundo ponto é que essa condição de que o conormal ao longo do bordo seja ortogonal à esfera é equivalente a dizer que quando a gente olha para a derivada normal de cada função coordenada, a gente tem a própria função coordenada, tá? Então isso nos dá uma terceira caracterização para superfícies mínimas com bordo livre na bola, né, que eu coloquei aqui em forma de um teorema, tá? E um fato bastante interessante e importante para o desenvolvimento da teoria de superfícies mínimas com bordo livre na bola é que essa terceira caracterização aqui está ligada ao problema de Steklov, que é um problema de alto valor. Então, só relembrando aqui o que é esse problema, bom, você está com sigma, uma superfície compacta com bordo, você considera a aplicação de Dirichlet-Neumann, você pega uma função definida no bordo da sua superfície sigma e você leva a derivada normal da sua extensão harmônica. Esse operador, que a gente está denotando por L, né, ele é não negativo, autoadjunto e tem um espectro discreto que tende ao infinito. Tá? E esses autovalores aqui são o que são chamados de autovalores de Steklov. Então, as autofunções também são chamadas de autofunções de Steklov. Tá? E no paper de 2011, a Ilana Fraser e o Rick Shen mostraram que
a sua superfície, uma superfície sigma na bola B3 é mínima com fronteira livre se e somente se as funções coordenadas são autofunções de Steklov com alto valor 1. Então, se você observa, isso aqui é exatamente a terceira caracterização que a gente escreveu no slide anterior, né? Porque uma vez que ela é uma autofunção, por definição do operador L, a gente já tem que as funções coordenadas são harmônicas, e por ser autofunção com alto valor 1, a gente tem que a derivada normal de cada função coordenada vai ser ela mesma, né? Deixa eu só observar que o estudo de superfícies mínimas com bordo livre é bastante antigo, né? Esse tópico já era estudado, por exemplo, pelo Curran, mas foi a partir dessa observação da Fraser e do Shen que muitas pessoas passaram a se interessar por esse tópico, né? E aí, nos últimos 10 anos, a área tem estado bastante ativa com vários resultados obtidos, tá? Mas antes de eu falar de resultados, eu gostaria de falar aqui quais são os exemplos que nós conhecemos na bola B3, né? Exemplos de superfícies mínimas com bordo livre na bola unitária, tá? Bom, o primeiro, o exemplo mais trivial é um disco equatorial, né? Você pega qualquer plano, passando pela origem, intersecta com a bola, você vai conseguir um exemplo de uma superfície mínima com bordo livre. O segundo exemplo também é simples de ser obtido, é o que a gente chama de catenoide crítico, tá? Aqui também não é difícil de obter essa superfície, você considera um catenoide no espaço euclidiano, tá? Por exemplo, pega um que tem o eixo Z como eixo de rotação, com o pescoço ali no plano XY. Você considera homotetias desse catenoide, você consegue mostrar que tem um elemento dessa família que intersecta a bola ali num ângulo de 90 graus. E aí esse cara vai te dar o catenoide crítico, tá? Apesar desses dois exemplos serem bastante simples de serem obtidos, há muitos resultados interessantes relacionados a eles, né? Por exemplo, o Nietzsche, em 85, ele mostrou que os discos equatoriais são os únicos exemplos de superfícies mínimas com bordo livre que têm a topologia do disco, né? Então a gente tem esse resultado de unicidade para os discos equatoriais. E aqui eu gostaria de observar que há uma analogia muito forte entre superfícies mínimas com fronteira livre na bola e superfícies mínimas fechadas em S3, que tem guiado bastante a área. Então, deixa eu só escrever aqui, como sendo uma analogia, né? De um lado, você tem superfícies mínimas fechadas na esfera S3, e do outro, você tem as superfícies mínimas com fronteira livre na bola. Tá? Então, por exemplo, esse resultado do Nietzsche, aqui é o resultado análogo que diz que em S3 as esferas equatoriais são os únicos exemplos de esferas mínimas. Tá, ok. Então você tem esse resultado do Nietzsche, que é um resultado de unicidade para o disco equatorial, né? Então é natural você perguntar se você também tem unicidade para o outro exemplo, né? Para o catenoide crítico. E isso aqui é conhecido como a conjectura da Ilana Fraser com Martelin, que continua em aberto, né? Apesar de alguns termos já resultados parciais. E então você pergunta, essa conjectura afirma, né, que o catenoide crítico é o único exemplo de superfície mínima com fronteira livre que tem a topologia do anel. Um resultado relacionado também ao catenoide crítico foi provado por três diferentes grupos. A gente tem aqui o De Viver, o Tran, o Graham Smith, da UFRJ, e o Detanzu, da UF. Eles mostraram que o catenoide crítico tem índice 4, tá? E um problema que tem chamado bastante atenção das pessoas, que está relacionado aqui com esse resultado, é mostrar, você pergunta que se isso caracteriza o catenoide crítico, né? Será que o catenoide crítico é o único exemplo de superfície mínima com, com fronteira livre que tem índice 4? E se você pensa um pouquinho, esse resultado aqui, esse problema que ainda continua em aberto, né? É exatamente o análogo do resultado do Urbano, né? Que diz que o toro de Clifford é o único exemplo de toro mínimo, é o único exemplo de superfície mínima com índice 5, né, no caso do toro de Clifford. Tá? E por que esse problema tem chamado bastante atenção?
Porque se a gente lembra a prova da conjectura de Willmore, né, pelo André e o Fernando, a gente lembra que um dos pontos chaves da demonstração é usar o teorema do Urbano, né? Então, é de se esperar que se você deseja mostrar o resultado análogo da conjectura de Willmore para o contexto free boundary, um resultado do tipo urbano será importante, né? Então, esse problema aqui tem chamado bastante atenção. Então, você vê, só com esses resultados aqui, a gente vê que a área tem bastante problemas e resultados relacionados com os dois exemplos mais simples, né, que a gente tem na bola B3. Então, a área tá bastante ativa. Mas vamos continuar falando de exemplos, né? Além desses dois mais simples, o que é que a gente tem mais, né? Bom, no paper de 2012, a Fraser e o Shen construíram uma família de exemplos com gênero zero e K componentes no bordo. Aqui, K pode ser qualquer número natural, tá? Mas como é de se esperar, para K igual a 1, eles recuperam o disco equatorial. E para K igual a 2, eles recuperam o catenoide crítico, né? Então, é para K maior ou igual que 3 que a gente tem novos exemplos aqui, tá? A demonstração desse resultado é bastante sofisticada, mas a ideia, assim, bem por cima é o seguinte: eles consideram uma superfície compacta com bordo, tá? Com essa topologia, então você tem gênero zero e K componentes no bordo. Então, você, para cada métrica nessa superfície, você olha para essa quantidade, que é o primeiro autovalor do Steklov, com essa métrica, vezes o comprimento do bordo também com respeito a essa métrica, né? Então, eles mostram que o máximo é atingido por uma métrica suave e a sua superfície sigma com essa métrica, que do máximo, ela pode ser realizada como uma superfície mínima com fronteira livre na bola, tá? E esse aqui seria o que provavelmente se parece um elemento para K grande, tá? Isso porque eles também mostraram que quando K vai para infinito, esses exemplos eles convergem para o disco equatorial com multiplicidade 2. Então, é de se esperar que para K grande a gente possa olhar esses elementos como uma soma conexa de dois discos paralelos próximos unidos por pontes, tipo meio catenóides, tá? Então, é de se esperar que seja algo assim. Ok. E nós também temos vários outros exemplos que foram construídos usando técnicas de colagem e teoria de min-max, tá? A gente vai falar sobre alguns aqui. Por exemplo, a gente tem esse resultado aqui da Abigail Folha, da UF, com o Frank Pacar e a Tatiana Zolotoreva, que usaram técnicas de colagem e construíram duas famílias de exemplos, tá? A primeira com gênero zero e a segunda com gênero um para um número suficientemente grande de componentes no bordo, tá? Essa primeira família aqui, com gênero zero, a gente espera que seja exatamente a família da Fraser e do Shen, tá? Mas ainda não há uma prova formal. E essa segunda família aqui, com gênero um, é como se a gente pegasse os exemplos da Fraser e Shen e colocasse um pescoço ali no meio, tá bom? Bom, o Danketover, usando técnicas de Mimax, ele construiu uma família de exemplos que parece ser o análogo da família Costa-Hoffmann Mix, que seria a dessingularização do catenoide crítico com o disco equatorial, né? E para que ele precisa de um número suficientemente grande de gênero. Então, ainda continua em aberto mostrar a existência para qualquer gênero, né? Então, em particular, seria muito interessante encontrar o análogo da superfície de Costa, né? Com o gênero 1. Né? E logo depois, o Capuleias com o Martin Lee, usando técnicas de colagem, eles construíram uma família com essa mesma topologia. Tá? E, novamente, aqui é esperado que essa família coincida com a família do Danketover. Tá? Bom, ainda nesse paper do Ketover, ele construiu exemplos que têm simetrias de solos platônicos, do cubo, do tetraedro e do decaedro. Então, aqui seria o sketch do que possa ser o exemplo com a simetria do cubo. Tá? E o Capuleias com o Eagle, novamente usando técnicas de colagem, construíram exemplos
que tem somente uma componente no bordo e gênero suficientemente grande, né? E esse resultado aqui é interessante no seguinte sentido, né? Porque se a gente recorda o resultado do Nietzsche, foi o primeiro resultado que a gente mencionou aqui, da unicidade do disco equatorial, né? Ele mostrou que gênero zero e uma componente no bordo implica disco equatorial, né? Então você poderia perguntar se esse resultado ainda seria válido se você remove essa hipótese de gênero zero. E esse resultado do Capolese com o Eagle diz que não, né? Nós temos vários outros exemplos com uma única componente no bordo, mas que são diferentes do disco equatorial, tá? Ainda ficaria em aberto você mostrar esse resultado para qualquer gênero, né? Com uma única componente no bordo, mas isso foi recentemente mostrado pelo Carlotto Franz e o Schutz usando o Mimax. Tá? Então a gente vê que a teoria de superfícies mínimas com bordo livre na bola tem se desenvolvido bastante e há uma grande diversidade de exemplos. Tá? Bom, agora falei dos exemplos, né? Agora do título eu falo uma propriedade two-piece. O que é essa propriedade, né? Bom, novamente pensando na analogia entre superfícies mínimas com bordo livre na esfera e superfícies mínimas fechadas em S3, a gente tem esse resultado aqui do Ross, Antônio Ross, né? Que é exatamente a propriedade two-piece na esfera S3. Ele diz o seguinte: se você tem sigma, uma superfície mínima fechada e mergulhada na esfera S3, então para qualquer esfera equatorial, que seria a interseção da S3 com o hiperplano passando pela origem, então ou essa esfera equatorial coincide com a superfície sigma, ou essa esfera vai dividir a superfície sigma em exatamente duas componentes, e daí é que sai o nome two-piece, né? Bom, esse resultado do Ross, além de ser bastante bonito, ele dá evidência a uma conjectura do IAL de 82, que continua em aberto, que é sobre o autovalor do Laplaciano, que diz que o primeiro autovalor do Laplaciano, diferente de zero, né, de uma superfície mínima fechada mergulhada na esfera, é 2. Então, a gente diz que o resultado do Ross dá evidência a essa conjectura, porque se a gente assume que a conjectura é verdadeira, a gente assume a conjectura do Yau, a gente consegue mostrar o resultado do Ross, da two-piece. Tá? E para isso a gente precisa só usar o resultado do Courant para domínios nodais, né? Então aqui a gente só precisa acrescentar o resultado do Courant. Que, se você lembra, né, esse resultado do Courant diz basicamente que se você tem qualquer função, qualquer autofunção do primeiro autovalor do Laplaciano, né? Você tem isso, então o resultado do Courant nos diz que φ tem no máximo dois domínios nodais, né? Então, com essa combinação da conjectura do Yau com o resultado do Courant, a gente consegue a two-piece. Como é que a gente vê isso, né? Bom, se você quer mostrar o teorema do Ross, o que é que você tem? Você está na esfera S3, né? Olha para mim, esfera. Então, você corta com o hiperplano, passando pela origem. Tá? Aqui a gente está em R4. Então, aqui você vai obter uma esfera equatorial. Tá? Como é um hiperplano, você pode considerar o normal a esse plano aqui e considerar a função altura relativa a esse plano. Né? Então, você olha para a função φ definida na sua superfície, que você vai estar trabalhando, né? Ups. Vem cá. Aqui. Então, você considera a função altura relativa a esse plano. E aí, você está em R3, você consegue mostrar facilmente que o Laplaciano dessa função é duas vezes ela mesma. Então, se a conjectura do Yau for verdadeira, esse 2 aqui é o primeiro autovalor do Laplaciano. Então, se é o primeiro autovalor do Laplaciano, você usa o Courant, que diz, então, que essa função tem no máximo dois domínios nodais. Então, se você olha para o número de componentes conexas, onde a φ é estritamente positiva ou φ é estritamente negativa, isso aqui é menor ou igual que 2, que é, então, exatamente a sua propriedade two-piece, né? Então, como o resultado do Ross não usa
a conjectura do Yau é independente, né? A gente diz que o resultado do Ross dá evidência a essa conjectura, tá? Então, pensando novamente na analogia, né? Mínima fechada em S3, mínima com bordo livre na bola B3, o Wanderson e eu começamos a pensar se valeria o resultado do Ross no contexto free boundary, né? E nós mostramos que sim, que isso é verdade, e nós provamos esse resultado, tá? Que diz que se você tem agora M na superfície mínima, com bordo livre, compacta, mergulhada, né? Então, para qualquer disco equatorial, ou esse disco coincide com a sua superfície M, ou o disco vai cortar a sua superfície em exatamente duas componentes conexas. É exatamente o análogo do resultado do Ross, tá? E aqui no contexto free boundary, a gente também tem o análogo da conjectura do Yau, tá? Que é a conjectura... It's moving. Que é a conjectura da Fraser e do Martin Lee, que diz que o primeiro autovalor de Steklov não negativo, de uma superfície mínima com fronteira livre na bola, é 1. Tá? E aqui, novamente, o nosso resultado dá evidência a essa conjectura. E a demonstração é basicamente a mesma. Você vai estar. Agora você está em B3, né? Novamente você pega um plano, passando pela origem, corta, você vai ter um disco equatorial aqui. Considera o normal, considera a função altura relativa a esse plano, agora definida em M, né? Então, novamente. E como a sua superfície é mínima com bordo livre, lembra da terceira caracterização que a gente viu aqui, né? A gente tem que o laplaciano dessa função é zero e a sua derivada normal é a própria função. Então você vê que tem um 1 aqui. Então, se a conjectura da Fraser-Lee está correta, isso aqui significa o primeiro autovalor de Steklov. E daí a gente usa um resultado que é análogo do Cohan, a gente também tem isso no contexto free boundary, e aí sai a two-piece. Okay? Então, novamente, o resultado de two-piece no contexto free boundary também dá evidência a essa conjectura. Tá? Bom, agora eu gostaria de dar uma ideia da prova, né? Como é que a gente mostra esse resultado? Bom, vocês vão perceber que a demonstração tem basicamente duas componentes. A gente tem uma parte onde os argumentos são bastante geométricos e uma parte bem delicada, bem técnica, que é onde a gente usa a teoria geométrica da medida, trabalha com correntes e garante regularidade, tá? Mas aqui eu vou tentar dar só a ideia geral, tá bom? Então, novamente, se eu só voltar aqui, o que é que a gente quer mostrar, né? A gente está como M é a nossa superfície mínima com bordo livre e D é o nosso disco equatorial, é o que a gente vai cortar a M, né? Observa que se a nossa M é algum disco equatorial, esse resultado é trivial, né? Porque você vai estar com dois discos centrados na origem, no espaço euclidiano, então claramente um vai dividir o outro em exatamente duas componentes, né? Então a gente pode começar a prova já assumindo que a M não é um disco equatorial, tá? Ok. Então a gente começa a prova já supondo que a M não é um disco equatorial e a gente supõe por contradição que quando a gente corta a M com o disco equatorial D, a gente tem mais de duas componentes conexas, tá? Então a prova vai ser por contradição. Então, se quando a gente cortou a nossa M com o disco D, a gente vê mais de duas componentes, então ou acima do disco ou abaixo do disco, a gente vê pelo menos duas componentes, né? Então, supõe, por exemplo, que a gente está lá em cima e a gente viu mais de duas componentes. Pelo menos duas, na verdade. Pelo menos duas componentes. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é trabalhar com a solução de um problema parcialmente free boundary, né? Um problema com bordo parcialmente livre. Como é que a gente faz isso, né? Bom, se a gente supõe, por exemplo, que a gente está trabalhando acima do disco, né? Pega uma componente conexa aí em cima, chama de M1, tá? Então a gente mostra, primeiramente, usando o princípio do máximo, que essa componente tem bordo fixo e bordo livre não vazios. E isso vale para qualquer componente conexa quando a gente corta a M com o disco, tá? Então, o desenho seria algo assim. Supõe que o disco é o horizontal, não vai ter problema nenhum. Então, a nossa M poderia ser algo assim.
tanto o bordo livre lá na esfera, quanto o bordo fixo que sempre está contido no disco D, né? Isso vale para qualquer componente conexa, tá? E a gente vai usar esse fato novamente lá no finalzinho da prova, tá? Qualquer componente conexa tem que ter bordo fixo e bordo livre não vazios. Isso você pode provar com o princípio do máximo, tá? Ok. Bom, depois o segundo ponto é que a Fraser e o Lee mostraram que qualquer superfície mínima mergulhada na bola divide a bola em duas regiões. A gente então chama uma de W, a outra de W'. Por exemplo, se a sua M é o catenoide crítico, a gente pode dizer que W é essa região aqui no meio e a W' seria essa região aqui da lateral, vem pela cintura do catenoide, né? Tá? E observa que a nossa M, a nossa superfície M, é exatamente o bordo dessas duas regiões no interior da bola, né? Que aqui no nosso caso é o catenoide crítico, né? Você vê que a M é o bordo dessas regiões que fica dentro da bola, tá? Então, em particular, como a M1 é um pedaço da M, a M1 também está contida no bordo, né? Então, você tem que a M1 está contida tanto no bordo da W quanto no bordo da W'. Tá? Aqui eu poderia colocar um fechado, já que eu estou trabalhando com Gigiano. Ok, e qual é esse problema que a gente menciona aqui, né? Problema parcialmente free boundary. Bom, a gente vai trabalhar com cada região separadamente, tá? Primeiro a gente trabalha com a W e depois a gente trabalha com a W'. Vamos focar na W agora, tá? Bom, o problema que a gente vai considerar é o seguinte: a gente vai olhar para todas as superfícies contidas na região W que tem o mesmo bordo fixo que a nossa M1, tá? E bordo livre a gente deixa variar na parte da esfera que está contida na W, tá? Então a gente vai olhar para todas essas possíveis superfícies e a gente quer mostrar que tem uma superfície aí nessa família que tem área mínima. Agora, o problema é como é que a gente garante que tem essa superfície com área mínima, né? É aqui que a gente tem que usar a teoria geométrica da medida, trabalhar com objetos mais gerais, trabalhar com correntes, né? Então é nessa parte que a gente precisa mostrar que esse problema variacional faz sentido, tem solução e a solução é regular, é que a prova fica técnica, tá? Mas qual é a ideia, né? Qual é esse problema variacional mais precisamente? Então a gente vai considerar a classe de todas as correntes, e aqui não tem problema continuar pensando em correntes como superfícies, tá? Então você considera a classe de todas as correntes, tais que o suporte está sempre contida na região que você está trabalhando, na W, e o suporte do seu bordo, essa condição aqui, está dizendo que ela tem duas partes. Tem uma parte fixa, que é o bordo da M1, tá? Então você está fixando ali o bordo. E tem a parte livre, que é a que você deixa variar, mas deixa variar na esfera dentro da região W. Né? Então, o suporte dessa corrente tem duas partes, a parte fixa, que continua sendo a gama I, o bordo fixo da M1, e a outra a gente deixa variar. Tá? Então, observa que, em particular, a corrente associada com a M1 está nessa classe, né? É uma classe não vazia. Então, a gente pode usar resultados clássicos da teoria geométrica da medida para garantir que tem uma corrente minimizante. Tá? Bom, daí a gente, vamos chamar de sigma, essa corrente minimizante, tá? E aqui o próximo passo a gente mostra um resultado que é tipo um princípio do máximo, mas novamente aqui no contexto de teoria geométrica da medida, usando a noção de varifolds, e aqui é baseado num trabalho do Brian White, tá? Então, novamente em teoria geométrica da medida, a gente consegue mostrar que o suporte dessa corrente minimizante ou está inteiramente contida no bordo da sua região W, ou a interseção é somente o bordo da sigma, tá? Uma vez que a gente tem esse resultado aqui, a gente consegue usar resultados clássicos de regularidade para mostrar que, de fato, esse minimizante aqui é uma superfície, tá? É uma superfície mínima, compacta, mergulhada, com bordo livre, com um bordo fixo por construção, né? O bordo fixo é exatamente o bordo da M1, tá? E a gente tem regularidade em todos os pontos, exceto possivelmente em singularidades isoladas que a gama I possa ter, e nos corners, que eu vou explicar já já o que é que eu quero dizer com esses dois tipos de pontos aqui, tá? Deixa eu só mencionar que essa parte aqui da regularidade é a parte mais delicada, a parte mais técnica
da, da prova, né? E a gente tem que reunir muitos resultados para conseguir escrever do jeito que está aqui, né? Por exemplo, para garantir, para ter a regularidade no interior da sigma, a gente usa resultados do D. George, né? E também do Federer. Então, os resultados clássicos da teoria geométrica da medida. Para os pontos no bordo fixo da sigma, a gente usa Hart-Simon. E também a gente precisa de um resultado recente do Nick Edlin. Tá? E para os pontos no bordo livre, a gente usa o Grutter. Tá? Então, é uma combinação de vários resultados para obter isso aqui do jeito que está escrito, tá? Então, a gente tem regularidade para essa superfície, exceto possivelmente nesses pontos. E quais são esses pontos, né? O que é essa possível singularidade na gama I? Bom, se a gente lembra como a gente começou a prova, né? A gente está com a M mínima, bordo livre, tá? A gente tem a M. E a gente está intersectando com D, que é o disco. Então, a gente está olhando para a interseção de duas superfícies mínimas. Então, a gente sabe que localmente a interseção é dada por uma curva simples, se nesse ponto aqui a gente tem transversalidade, ou localmente a interseção é dada por uma singularidade do tipo n-prong, né? Se nesse ponto aqui a gente tem que elas são tangentes. Então, como a gama I, que lembra, é o bordo fixo da N1, ela está contida aqui nessa interseção, então pode ser que ela venha com alguns pontos desse tipo. Tá? Então, essas são as possíveis singularidades isoladas que eu falo aqui. Tá? E esses corners, a gente chama de corners simplesmente os pontos onde o bordo fixo se une com o bordo livre, né? Então, por exemplo, se a gente está com um catenoide crítico, corta com plano vertical, o bordo da nossa M1 seria um bordo desse tipo, né? Seria uma coisa assim. Olha que perfeito. Você tem o gama I, que é a parte que está dentro do interior da bola, e essas duas componentes aqui que seriam na esfera, né? Então, esses 4 pontos aqui seriam o corners, né? Da sua superfície, tá? Então, esses resultados clássicos de regularidade te dão que a superfície é regular, exceto possivelmente nesses pontos, tá? E uma contribuição minha com o Wanderson para essa parte de regularidade foi mostrar que, na verdade, nós também temos regularidades para os corners, tá? Então, nós mostramos que a nossa sigma aí também é regular nos corners, e para isso a gente se baseou num sketch do Grutter com o Simon, né? Então, na verdade, só faltaria a regularidade nesses pontos isolados da gama I, tá? Mas para nossa demonstração isso não vai ser um problema, porque a gente só vai precisar de fato da regularidade da superfície fora do disco D, do disco equatorial D, tá? A gente vai ver aqui que não vai ser um problema, tá bom? Ok, então a gente está com essa sigma, que é uma boa superfície, mínima, bordo livre, suave, exceto possivelmente nessas N-prongs aí, né? Tá, então o próximo passo é mostrar que essa sigma, que é o suporte da corrente minimizante, que a gente já mostrou que é uma superfície, cada componente está contida em um disco equatorial, que a priori poderia ser um disco diferente daquele que a gente começou, né? Diferente do D. Então, como é que a gente mostra isso, né? Bom, aqui a gente usa o fato da sigma ser minimizante para mostrar que ela é estável fora do disco D. Daí a gente usa a desigualdade de estabilidade para concluir que de fato ela é totalmente geodésica, tá? E aqui basta aplicar essa desigualdade de estabilidade aqui para a função altura, né, que a gente já usou aqui várias vezes. Para o caso em que a sigma tem singularidades na gama I, o que você faz é pegar uma pequena perturbação dessa função altura usando umas cutoffs. Então não tem problema que a nossa sigma tenha singularidades na gama I, tá? Usando a cutoff a gente se livra desse problema, tá bom? Bom, e o próximo passo é mostrar que, na verdade, tem que ser o disco que a gente começou. A sigma tem que estar contida no disco equatorial D, tá? Para mostrar isso, a gente lembra novamente do resultado que é tipo um princípio do máximo, né, que a gente já mostrou aqui, que ou sigma está contida na região W ou a sua interseção é somente o bordo, tá? Primeira observação é que esse caso aqui não pode acontecer,
Porque como a sigma é totalmente geodésica, né? Isso implicaria que a M, que faz parte do bordo da W, é um disco equatorial, né? Mas a gente está assumindo que a M não é um disco equatorial. Então, esse caso aqui não pode acontecer, né? Então, a gente só tem esse caso aqui. Bom, aqui, primeira observação é que, como. Deixa eu escrever aqui. Ó, o nosso gama I está sempre contido no disco D, né? Tá? E a gama I é o bordo fixo dessa sigma, tá? Então, como ela é totalmente geodésica, qualquer componente que seja limitado por uma curva que não é um diâmetro tem que estar contida no disco D, tá? Então, para esse tipo de componente conexa que é limitada por uma curva que não é um diâmetro, ótimo, a gente já sabe que tem que ser necessariamente contida no disco D. Agora faltaria analisar o que é que acontece com uma componente que é limitada por um diâmetro ali, né? Porque nesse caso poderia ser assim, né? Você tem aqui o disco D e a sua superfície vem aqui por cima, uma coisa assim, né? Então pode ser que que a componente da sigma venha de um outro disco equatorial. Como é que a gente mostra que isso não pode acontecer? A gente não quer isso, né? A gente só quer o disco D. Bom, para ver isso, o que a gente vai fazer? Pega essa sigma e vai rodar em torno desse diâmetro e aplicar o princípio do máximo com o bordo de W. Uma coisa parecida com esse primeiro caso aqui, né? Só que aqui é um pouco delicado porque a gente vai ter que usar três versões diferentes do princípio do máximo, tá? A gente vai precisar aplicar o princípio do máximo para pontos no interior, para pontos no bordo, tanto no bordo fixo quanto no bordo livre. Até aí tudo bem, porque essas duas versões são versões clássicas do princípio do máximo. Mas a gente também vai ter que usar o princípio do máximo para pontos, para esses pontos do corners, né? E aqui é mais delicado, né? A gente precisa de um princípio do máximo especial, e esse princípio do máximo foi mostrado pelo Serri, tá? A gente colocou todos os detalhes lá no paper, então a gente também tem princípio do máximo para esses pontos aqui. Então a gente aplica o princípio do máximo e chega na mesma contradição que esse ponto aqui, de que a M seria um disco equatorial. Então a gente não pode ter isso aqui, tá? Então só nos resta esse segundo ponto aqui e tá todo mundo no disco D que a gente começou, tá bom? Ótimo. Então, o que é que a gente tem? Como é que a gente conclui a prova, né? A gente trabalhou na W, chegamos na sigma, que é um pedaço do disco D. Agora a gente faz a mesma coisa com a W', que é a outra região, né? Trabalha em W', consegue uma sigma' que também está contida no disco D, com os mesmos argumentos. E daí a gente mostra que a união delas é de fato todo o disco D, né? Então, uma vez que a gente tem isso significa que a interseção da M com o disco D só pode ser o bordo fixo da M1. Então, qualquer outra componente conexa que a gente está ali acima do disco D não pode chegar no disco D, não pode ter ponto fixo, não pode ter bordo fixo. Então, as outras componentes conexas teriam bordo fixo vazio, mas a gente já observou no começo da prova que, pelo princípio do máximo, isso não é possível. Então, contradição e termina a prova. A gente mostra que a two-piece é verdadeira. A gente só pode ter duas componentes conexas, uma acima, uma abaixo. Tá? Bom, usando a mesma técnica, né, também trabalhando com uma solução para um problema variacional parcialmente free boundary, né, a gente consegue mostrar esse outro teorema aqui, tá? Que também é um análogo de um outro resultado do Ross, tá? Nesse resultado, a gente está com uma região inconvexa na bola, tá? Compacta, conexa, tal que essa região, o bordo dela é suave no interior da bola e chega ortogonalmente na esfera. Então a gente mostra que se a gente tem um diâmetro aí dentro que é homologicamente trivial, então isso quer dizer que essa região é necessariamente uma semibola, tá? É uma técnica parecida. Bom, para finalizar aqui, eu gostaria só de falar de algumas consequências desses resultados. A primeira é um resultado topológico que, novamente pensando na analogia, né, aqui é um análogo de um resultado do Solomon para S3, tá? Então, esse resultado nos diz que se você tem sigma, uma superfície mínima, bordo livre, compacta, mergulhada,
qualquer diâmetro que você tenha na bola, ou o diâmetro intersecta essa superfície, ou a sua superfície com o diâmetro, elas são ligadas, né? Elas são linked. E o que isso significa, né? Bom, esse desenho aqui dá um exemplo de um diâmetro que está ligado à sua superfície sigma, né? Linked significa que você não pode deformar esse diâmetro, mantendo seus pontos finais na bola, contrair a um ponto sem tocar a sua superfície sigma, tá? Então, esse resultado diz basicamente que superfícies mínimas com bordo livre na bola não podem ser muito complicadas no sentido topológico, tá? E só relembrando aqui a conjectura da Fraser e do Lee, que diz que o catenoide crítico é o único anel mínimo com fronteira livre na bola, né? A gente tem alguns resultados parciais. A gente tem o resultado da Fraser e do Shen, que mostra que a conjectura vale se a gente assume que o primeiro autovalor de Steklov do anel é 1. E o McGrath mostrou que a conjectura também é válida se o anel é simétrico com respeito aos planos coordenados. E mais recentemente, usando o nosso resultado da two-piece, o Kuznets com o McGrath mostraram que a conjectura também vale se a gente assume que o anel é invariante pela aplicação antípoda. Tá? Então, basicamente, o que eles fizeram foi usar o resultado da two-piece para mostrar que o primeiro autovalor de Steklov do anel é 1 e daí usar a Fraser-Shen. Tá? Então, a gente ficou bastante contente em saber que o nosso resultado da two-piece foi útil para mostrar um caso particular dessa conjectura. Né? Bom, isso era tudo que eu tinha para falar. Muito obrigada.